Povo lindo, santo, abençoado, a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, na sua casa, na sua família. Estamos aqui hoje reunidos mais uma vez como igreja para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que nós viveremos nos próximos dias. Você que não sabe, toda vez que a gente começa a falar sobre um tema, abre-se um portal no mundo espiritual. E nós começamos a falar sobre adoração, porque vem aí, dia 20 e 21 de junho, o nosso congresso Restaurando a Adoração. E nós queremos preparar você para tudo que a gente vai viver nesses dias. Vão ser dias intensos na presença de Deus. E aí, cara, eu trouxe aqui hoje duas pessoas, referência no assunto. Pastor Odson. Dá um alô aí, pastor. Boa noite, Deus abençoe todos vocês. Vamos lá, né? Vamos preparar, porque coisas grandes já estão liberadas para nós. Amém. E a Miriam, ministra de louvor na igreja, líder do ministério Portais Music. Boa noite, a paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui e nós estamos com uma santa expectativa de tudo que o Senhor já está fazendo, que Ele vai continuar fazendo no nosso meio nesses dias. Amém, gente. Olha, é um prazer receber vocês aqui hoje. Eu, na verdade, Igualmente. me sinto muito honrado de estar nessa mesa. É uma mesa em que eu tenho certeza que todos, e eu queria que você que está em casa se sentisse aqui na mesa e ficasse até o final com a gente, porque a gente vai ter uma surpresinha no final, tá? Te garanto que você não vai se arrepender de ficar aqui com a gente. O modelo podcast, gente, é como se fosse um rádio. Não é como se fosse a televisão. Então você pode ouvir enquanto você lava a vasilha, você pode ouvir no trânsito. Então, sinta-se conosco nesse momento e deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração em tudo aquilo que vai acontecer nos dias 20 e 21 de junho. Amém? E aí, pastor, eu só queria rapidinho que o senhor falasse só uma coisa, o pessoal está com um pouco de dúvida lá na igreja. Quantos anos a Portais Eternos tem, pastor? Então, a Portais Eternos de Portas Abertas, ela tem 16 anos. Mas nós ficamos durante 5 anos orando, pedindo Deus direcionamento. Então, durante 5 anos, eu e o pastor Adson Augusto, nós ficamos aí pedindo Deus. E ele na igreja dele, eu na minha, eu era da Casa de Oração para Todas as Nações, e ele era da Igreja Batista Oásis, no Eldorado. Ah, depois de 5 anos, nós tínhamos 4 perguntas que nós fazíamos para Deus: o que, como, quando e onde. Assim que Deus respondeu, aí agora nós temos as 4 respostas. Então, são 16 anos. 16 Portas anos de muita abertas. história, né, pastor? Graças a Deus. Muitas histórias. É. Daria muitos livros. Falando em livro, o senhor está devendo pra gente, pastor. Isso É, aí é fato, hein? então, esse é um assunto para outro podcast, mas nós estamos aprendendo ainda. Não, não fechou, está no prelo do céu. Sim, A Miriam, inclusive, gente, lançou um livro recentemente na profissão sim, dela, o Rema por um Tempo que está vivendo no Brasil, É, né? sim. E queria que você até falasse um pouquinho, Miriam, sobre a sua trajetória lá na Portais Eternos, como você chegou a virar líder de louvor lá na Igreja Missionária Portais Eternos. Eu entrei na Portais Eternos no ano de 2015, mas eu já conheci o pastor Watson antes de Portais Eternos, nós somos amigos de faculdade. E na faculdade a gente tinha um plano. Ele ainda não era pastor e eu já era ministra de louvor, e nosso plano era, ele ia se tornar pastor e abrir uma igreja, eu seria ministra de louvor na igreja dele, Eu e tenho a história. na igreja a gente teria uma cortina onde os levitas iriam cantar por trás das cortinas, porque a gente achava que todos os levitas eram muito parecidos, Sim. isso antes de Portais Eternos, não fala Aham, para ninguém da Portais é Eternos. verdade. E, e aí o Senhor nos trouxe, depois de alguns anos, nos trouxe para Portais Eternos, e eu passei inicialmente por um processo de libertação profundo para me permitir entender coisas que eu entendo hoje. Foi necessário passar, inclusive, libertação do espírito de religiosidade, que era um espírito terrível, que me assolava muito. E aí nós começamos, e eu lembro que o primeiro desafio que o pastor colocou nas minhas mãos foi tomar conta de um grupo de adolescentes que aspiravam ser ministros de louvor, mas não tinham a menor condição para isso. Eu Inclusive, o tava, Cid era um deles. eu era o ministro de louvor, pessoal. Ele era um Fica dos aí, ministros de não louvor. vou contar essa história pra vocês nunca. eu lembro de você cantando num caminhão que a gente Ah, fez o E pastor, mas festival. sim, cantava até bem. Ele não era dos piores, não. Tem Ele um ah, vídeo, tem um vídeo tem, desse vídeo. tem. Mas a carreira de levita sua foi, não foi foi bem rápido. curta, né? Sem- Graças a Deus ele se descobriu na mídia, É, Jesus, aleluia. E ali nós pegamos aqueles meninos e começamos a treiná-los, e como tudo que Deus faz, a gente não sabe como. Sei que hoje, desses meninos aí, nós temos muitos
ministro de louvor de referência para a nossa geração hoje, É para a glória verdade. de Jesus. E aí o ministério foi crescendo, e eu sempre fui um apoio na liderança, até que chegou o tempo que eu recebi o convite, que foi quase uma Ah, intimação é para me sempre assim, né, tornar líder, pastor? foi por aclamação, né? A incumbência. É. E aí estamos aí, servindo no reino, junto ao Ministério de Louvor, Portais Eternos, e tem sido bênção, e Deus tem feito grandes coisas. Geralmente, se eu convoco as pessoas desse jeito mesmo, pastor, que eu perguntei a Ana Damasceno e É, foi quase que tipo assim, não, é isso. na verdade, eu creio muito no sobrenatural. Eu creio muito naquilo que Deus determina na terra. Nada acontece sem o direcionamento de Deus. Sim. E eu procuro muito, eu tenho muito medo de fazer as coisas sem a direção divina. Uhum. E então, do Damasceno, mas a Ana também foi direção divina, a Miriam foi direção divina, Uhum. vocês são direção divinas. Então, Sim. assim, o que nós temos? O meu maior medo, Cid, meu maior medo é subir naquele altar e Deus não me usar. O meu maior medo é tomar uma decisão e Deus não me usar, porque eu sei que se Deus não me usar, o diabo vai me usar. Então, Uhum. eu tenho esse temor. E a decisão foi assertiva, foi do céu, está Não, com sendo. certeza. Né? Tenho Nós só certeza disso. estamos no início de um grande mover, Sim. Eu sabe? creio. É, se me permite, né? Portais Eternos é uma igreja com mais de 80% do público da Portais Eternos são jovens. Uhum. E essa turma vai ser referência nacional. Amém, Amém. eu Eu creio. tenho certeza Eu disso. Eu não creio. tenho dúvida do que nós estamos semeando durante esse tempo todo. Sim, sim. E eu queria já entrar um pouco mais na temática, né? Porque tá chegando, gente. Tá quase lá. Você vai ver isso aqui numa quarta-feira, esse podcast em nome de Jesus. E vai faltar menos de 20 dias para o Congresso. E aí eu queria já desmistificar algumas coisas aqui juntamente com vocês dois, gente. Por que que a gente conecta tanta adoração somente como se fosse algo da música? Esse ano a gente está tentando desconstruir isso, mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. Mas por que que a gente consegue? Na minha época, eu vou explicar para vocês. Quando a Miri falou que era líder da gente, a Miri falava o seguinte: olha, adoração é um estilo de vida. Na minha época eu não tive tanto, mas hoje em dia a gente tem um pouco de dificuldade de passar para a nova geração que adoração não é só música, gente. Uhum. Adoração não é só música. E a gente queria quebrar um pouco disso, entender um pouco melhor o porquê que a gente conseguiu, hoje em dia, no Brasil, no mundo, né, ligar essas duas coisas, adoração como somente música. Eu sei que faz parte, mas somente música. Algum de vocês dois pode falar. Motivação. Ok. Então, na oração de Jesus do Pai Nosso, ele disse assim, ó, assim na terra como no céu. Uhum, Jesus trouxe essa grande referência. No céu, nós sabemos que é um ambiente de adoração uhum, constante. Todos os profetas que tiveram visão do céu tinham um ambiente de adoração instituído assim, em altíssimo nível. uhum, Quando você pega Isaías, no capítulo 6, ele tem uma experiência sobrenatural, uhum. né? E é onde ele consegue ver ali os serafins, né? Que são seres afogueados, e eles diziam assim, ó, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e toda a terra, ó, os caras estão no céu. E por que ele está falando da terra? E ele fala assim, toda a terra está cheia da sua glória. Ou Sim. seja, né, direcionamento da adoração para a terra. Quando você pega o apóstolo João, tendo a experiência dele de arrebatamento, né, aquele convite sobe aqui, quando ele chega no céu, ele pega um culto em andamento. E o culto que ele pega em andamento é algo assim estrondoso, porque naquele ambiente que João ele se achou, tinha luzes, Uau. trovões, relâmpagos, Uhum. vozes, e a coisa vai ficando mais apertada quando ele vai aproximando do trono. Aí ele fala assim que tinha os anciãos, né? Se Ancião prostrar. fala de respeito, fala de cães, de Autoridade. autoridade. E esses caras tiravam coroa, se prostravam e colocavam no trono. Cara, Nossa. aquilo ali é um negócio que você fala assim, poxa, peraí, se eu sou uma pessoa que vivo na presença de Deus o tempo todo, Aham. eu não posso limitar a adoração a um culto. Eu diria assim, você subestimar o que a adoração é na vida das pessoas. Uhum. Sim, sim. E ô, Miriam, eu só queria que você falasse um pouquinho, Sim. porque você canta e ministra Uhum. louvor, né? Uhum. Eu lembro da minha Mas ela época, prega também, eu muito. lembro, muito, bastante.
Na minha época, Inclusive, daqui uns dias, né, nos próximos anos aí, ela vai assumir o Ministério Pastoral. Ai, meu opa, Jesus. não queria falar isso no Eu não podcast. queria falar isso Isso não, não é coisa mas, de se falar no né? podcast, pastor. Uai, Misericórdia. até porque, né, É, conhecereis a E verdade, a e a né? verdade verdade nos libertará. libertará. Amém. E eu lembro na Já época de pensou, adolescente, pastora Mira, pastora de adoração? nosso Deus, Cara, necessário. Na época de adolescente, Miriam, Sim, eu lembro de cultos lá na igreja intermináveis. E sempre tava sim, tocando uma música. sim, E eu lembro de músicas assim, que marcaram muita gente. Rodolfo Abrantes, Isaías 9, quando vocês sim. trouxeram para a igreja. O céu começa a abrir, né? A Aham, gente cantava aquilo, parecia uhum, literalmente que o céu ele tava lá na igreja. A gente uhum, acabava o culto que a gente tava chorando. Músicas assim que a gente cantava, e geralmente, na maioria das vezes, estava tocando alguma música. uhum, Eu queria que você contasse um pouco das suas experiências que você viveu enquanto você adorava a Deus lá na uhum. igreja, principalmente na igreja. Pode contar também da sua vida, não tem problema não, mas Sim, principalmente lá dentro da igreja, o que que a gente viveu ali, ok. para o pessoal assim entender um pouco melhor do que a gente absorve de adoração lá na, Uhum, lá na Portais Eternos também. tá. Só voltando um pouquinho aí sobre a questão da adoração e a música, a minha visão sobre isso é que a música, ela é um dos instrumentos que Deus nos dá para adorar. E é Certo. um instrumento que foi colocado dentro de nós, inclusive, né? O pastor falou isso há poucos dias lá na igreja. Isso é uma realidade. Nós temos dentro de nós o som de tambores, que é o nosso coração, né? Então, nós fomos criados com uma essência musical. E aí, quando você pega lá em Ezequiel a descrição de Lúcifer, a Bíblia fala que ele tinha no seu próprio corpo instrumentos musicais. Então, à medida que ele ia andando, aquilo ia tocando. Então a música, ela é um projeto de Deus, ela foi criada Forte. por Deus. E não tem como a gente desassociar a adoração da música, mas a música não é tudo da adoração. Hum, A adoração, ela é um estilo de vida. E onde que nós vemos isso na Bíblia? Na conversa de Jesus com a mulher samaritana. certo. Quando ela pergunta, olha, nossos pais dizem que é aqui, os judeus falam que é ali, mas aonde é que nós devemos adorar? E aí, o que que Jesus fala para ela? Eis que vem a hora e já chegou e que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Naquele momento ali, Jesus está desassociando a adoração apenas do momento de culto, apenas do momento religioso. Sim. Ele fala: olha, o verdadeiro adorador, que mais na frente nós temos que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador é aquele que consegue viver a adoração no seu dia a dia. E Uhum. aí, um dos instrumentos que nós temos para viver essa adoração, com certeza, é a música. Certo. Inclusive, vindo para cá, eu estava vendo um estudo que eles. De um versículo bíblico que eu esqueci agora a referência, mas ele fala sobre cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, e no grego, essa palavra louvar ela tem a tradução de terapeuo, que Uhum. significa terapêutico. Nossa. A adoração à música, ela tem um efeito terapêutico. E Uhum. isso é tão verdade que eu tenho certeza que todos nós já passamos pela experiência de chegar em um determinado local que tem uma música de fundo e aí você está estressado, você já dá aquela acalmada. Respirada fundo, Ou aqueles dias de necessário. muita luta, de coisa muito intensa, onde você não consegue nem abrir os seus olhos, fala, não, vou só colocar um louvor aqui. E aí, a partir de alguns minutos, você já começa a reagir, você já começa a. Uhum. Então, a música ela tem esse efeito terapêutico. Sim, Mas o grande problema é quando eu associo a adoração apenas ao período de louvor da igreja. Aí que está o grande problema. sim. É quando eu falo que a adoração ela só está associada ao ministério de louvor da igreja. E não É. é. Quando eu, por exemplo, você na sua profissão lá de mídia, quando você está usando as suas redes sociais para propagar o evangelho, você está sendo um verdadeiro adorador. Sim. Eu, na minha profissão de advogada, quando eu estou lutando pela justiça estabelecida na vida das pessoas que precisam dela, eu estou sendo uma adoradora. Você Uhum. mencionou aí o livro que eu escrevi, o livro ele fala como combater as fraudes que são feitas contra aposentados do INSS. Todo mundo viu na mídia isso aí há poucos É dias, verdade. né? O rombo que Uhum. teve. E aí, antes de ser noticiado na mídia, a gente já estava estudando isso, e a minha intenção enquanto profissional é como é que eu vou diminuir essas injustiças? Sim. Como é que eu vou pegar aquele Isso é aposentado? adoração, né, Miriam? Isso é adoração. Como é que eu vou pegar esse aposentado que muitas vezes não tem recurso, não tem conhecimento, nem sabe que está sendo lesado, Sim.
Como é que eu vou fazer com que essa pessoa tenha a dignidade dela restaurada para que ela venha receber o benefício dela no mês? Isso é adoração. É verdade. Quando eu entendo que a minha vida toda pertence ao Senhor, se eu estou cuidando do meu corpo, se eu estou lá na academia, se eu estou fazendo uma dieta, se eu estou fazendo os meus exames, eu estou adorando. Sim. Se eu estou no Ministério de Mídia, eu estou adorando, porque eu estou fazendo com que a palavra do Senhor chegue a pessoas. Certo. Então, esse para mim é o conceito de adoração e música que nós precisamos entender agora, que a música ela é um instrumento fenomenal para isso, com certeza é, e foi deixada por Deus. E aí você falou das nossas experiências, e aí teve uma vez que a gente estava na igreja e eu vim de uma igreja muito tradicional. Muito, Qual muito, que era? muito. Qual que era? Eu era adventista. Guardava o sábado. Você tem resquícios ainda. Sem resquícios. Guardava o sábado, não podia comer carne de porco. Sim. Até hoje não como. E Ainda. Aí, quando eu cheguei para Fortais, na verdade, quando eu conheci o pastor na faculdade, nós estudávamos em Itaúna e a gente tinha 1 hora de ida e 1 hora de volta de discipulado por dia. nossa, E pastor. aí, assim, muitas vezes ele falava as coisas, eu falava, gente, você tá viajando. E eu era, né, muito petulante, assim, nunca deixava as coisas passarem. E tinha hora que ele falava assim, não, mas que viagem é essa? Porque ele falava do sobrenatural para mim, mas eu não conseguia entender o sobrenatural. Ele falava sobre conceitos de adoração que estavam muito além do que eu entendia. E eu me Sim. achava uma exímia adoradora. Nasci na igreja, fui criada na igreja, nunca desviei, graças a Deus. Então eu me achava top das tops, entendeu? E aí, quando nós entramos na Portais Eternos, que eu tive que passar pelo processo de libertação, que é uma forma de adoração, quando você está libertando a pessoa das garras do inferno, você está abrindo caminho para essa pessoa se tornar um adorador. Certo. Inclusive, na sala de libertação, a gente vê muito isso. E era uma coisa que me pirava quando eu ajudava o pastor na libertação, que eu via uma pessoa sendo liberta, 5 minutos a pessoa estava com demônio, passava 5 minutos, o pastor falava, agora eu vou ministrar o céu na sua vida. Sempre assim, pastor. De onde Como veio essa ideia, assim? pastor? O Cara, senhor não aprendeu com quem? isso não é ideia, isso é uma forma celestial. Porque Jesus, ele fazia isso, né? Ele libertava as pessoas e logo em seguida as pessoas o adoravam, Sim. né? Sim, E tá sempre só foi assim. voltando aqui naquela mulher samaritana. Aquela Sim. mulher samaritana, na verdade, ela é figura da igreja igreja. gentílica, da igreja que não é, não é de judeus. Aham. E se tem um encontro que a gente pode falar assim, esse foi fenomenal, foi com aquela mulher, porque o Senhor falou assim, ó, vem a hora e já Já chegou. É agora. Então, é agora. Ou seja, eu associo muito a adoração, Miriam, com temor, sabe? O temor do Senhor é o princípio da Sim, sabedoria. sim. Eu nunca vi um adorador que não tivesse um temor intenso por Deus, pelas coisas de Deus, Sim. aquele respeito, sabe? Então, eu vejo que nós, igreja, estamos assim, Portais Eternos, ela está entrando num caminho que nós seremos referência em adoração em Contagem. Em pouquíssimo tempo, nós seremos, com Eu certeza creio. absoluta. Agora, quando se fala de libertação e a pessoa logo em seguida adorar, porque, na verdade, o Espírito Santo, o que ele mais quer no coração do homem é o lugar dele de primazia. E não existe uma casa vazia, ninguém pode servir a 2 senhores. Então, assim que a pessoa é liberta, ela tem plenas condições de acessar Adorar. o céu, É. de adorar em espírito e verdade, tranquilamente. Voltando, aí você estava Sim, começando a ser liberto. começando a ser liberta. E quando isso acontecia, eu ficava assim, como assim? Primeiro que eu não aceitava a ideia de que eu poderia ser alvo de demônios. Imagina, eu era uma adoradora, eu era top, não tinha isso. E eu me lembro que um dia o pastor foi me visitar na minha casa, e eu tava passando muito mal mesmo. E ele falou assim, eu posso orar por você? Eu falei assim, pode. Ele fez aquela perguntinha básica que na época eu não sabia o que era. Ah, sim. No profundo? Eu falei assim, vai no profundo. E aí ele começou a orar e eu comecei a vomitar muito. Nossa. E aí, quando acabou, eu regalei o olho para ele e falei: o que você fez comigo? O que é isso, né? E ali começou um processo de libertação que durou quase 1 ano. Tinha dia que eu vinha na igreja quase que 2 vezes no dia para receber a oração. Mas logo depois disso, o Senhor começou a nos dar algumas experiências sobrenaturais na área de adoração. E aí eu respondo a sua pergunta lá de trás, Lá de né? Que eu trás. falei horrores aqui. Um dia a gente estava na igreja em um momento de adoração assim muito intenso com o Senhor e
nós estávamos cantando aquela canção Eu Me Rendo. Sim. Naquela parte, vento de poder, sopra em meu viver. Eu me lembro que eu estava ministrando louvor e a Jennifer estava no teclado. E o pastor chegou para ministrar a palavra e eu lembro que ele pegou na minha mão e falou assim: hoje Deus vai arrebatar algumas pessoas aqui. Nossa. E quando ele falou assim, eu já caí arrebatada. E naquele arrebatamento eu podia ver uma arquibancada cheia de anjos, eram muitos anjos, e todos eles tinham tipo trompetes nas mãos, e eles ficavam com a cabeça baixa, parados assim. E à medida que a igreja ia adorando, e eu não perdia minha consciência, eu ouvia tudo que estava sendo falado na igreja, à medida que a igreja ia adorando, ia subindo uma espécie de fumaça. E Uhum. aquela fumaça entrava dentro desses anjos, e quando entrava, eles tocavam aquela trombeta. Sim. E ao tocar aquela trombeta, era liberado sobre a igreja de volta. Nossa. Era uma mistura de água, fogo e óleo. Isso não é Era assustador, isso. não, Miriam. Muito. É No porque você primeiro ouviu um momento, negócio a assim. sensação que a gente Porque João teve tem. uma experiência dessa e falou que caiu como um morto. Mas a sensação que a gente tem é de morte. Todos que têm experiência sobrenatural Tem a têm essa sensação de sensação. morte. Que é o confronto da carne, né, com a Sim. santidade do céu. Sim. Uhum. E aí, o mais interessante nessa experiência foi porque eu lembro que o pastor falava assim: Jennifer, para de tocar que eu preciso pregar. Aquele jeito dele, eu preciso pregar. Eu tava nesse culto. Vocês estão cantando muito, para de pregar. E ela parou de pregar. Só que de tocar, desculpa. Só que a fumaça continuou subindo. Nossa. Eu lá no céu, e eu tô assim, Deus, por que que a igreja parou de cantar, ela parou de tocar e a fumaça continua subindo? Aí Deus falou comigo assim, é porque a fumaça, ela é fruto de corações Nossa. que adoram. Ela não é fruto da música. Ela não é fruto apenas do cantar. Sim. Entendeu como que a adoração está muito além do conceito de Muito música? além. Então eu posso estar na minha casa cozinhando, se o meu coração estiver na presença do Senhor, se eu estiver conectado com Ele, eu estou adorando e eu estou produzindo algo. Uhum. E aí o que é mais interessante é que nesses anos nós aprendemos que a adoração ela provoca o céu. Sim. E logo que eu assumi a liderança do louvor, nós vamos fazer a missão, visão e valores do Aham. ministério. E a nossa missão, enquanto Ministério de Louvor, é trazer o céu para a terra através de uma adoração de excelência. Uau. Porque nós cremos muito que a adoração ela tem esse poder de Uhum. fazer o céu se estabelecer na terra. Sim, sim. Aí o senhor falou da questão do ambiente de temor. Eu queria já entrar também no tema do restaurante adoração, porque o tema, gente, esse ano nós vamos tratar dos tabernáculos até a graça. Né? Foi algo que Deus Yeah. ministrou o coração da Miriam, a Miriam trouxe pra gente, ela vai contar a história daqui a pouquinho. Mas é impossível a gente falar de adoração sem falar de Moisés, né? Moisés foi um camarada que a Bíblia fala que ele conversava, eu tava lendo hoje, eu fiquei assustado, assim, né? Eu li também o livro Caçadores de Deus, Yeah. e o pedido de Moisés era o seguinte: Senhor, mostra-me a tua glória. Aí Deus faz uma estratégia: Moisés, eu vou passar ali, não faz mais do que Aham. isso, senão vai acontecer uma coisa que você não quer que aconteça, vai morrer. Uhum. E aí eu fiquei me perguntando assim, e no livro traz essa resposta. Caçadores de Deus, gente, é um livro Muito sensacional, bom, muito com bom. muitas respostas sobre isso. Entendo. Ele vai dizer que Moisés ele recebe a resposta da oração dele lá no Monte da Transfiguração, lá na graça. Uhum. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 4 que nós podemos ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sim. E aí, quando olha para Jesus Cristo assim, Moisés já estava morto, inclusive, não tinha como ele morrer, ele está ali contemplando a glória de Deus. Eu queria que você falasse, Miriam, um pouquinho sobre Moisés, sobre essa ideia do tabernáculo. O pastor ensinou muito para a gente nos últimos anos, né? A gente tem até uma corrida do tabernáculo que é base essencial para você que está na Portais Eternos, aprender a orar 1 hora com o tabernáculo, tá? Se você não está tendo escola bíblica, em breve você vai ter esse módulo que é sensacional. É Uhum. necessário para a vida cristã, nós acreditamos. Eu queria que você falasse um pouquinho do tabernáculo, Miriam, hoje, para a gente entender um pouquinho da temática que Deus ministrou ao seu coração. Sim. Na verdade, eu vejo os tabernáculos como uma forma que Deus usou e usa ao longo da história de reaproximar o homem de Deus. Há poucos dias o pastor deu uma palavra, se eu não me engano, foi na escola de oração da terça-feira, que ele falou sobre quando Deus criou Adão, né, daquele sopro de Deus. Fala isso de novo, pastor, por favor, aquele rema que o senhor trouxe. Ruá. Ruá. Isso, isso. A Bíblia fala que quando Deus
forma o homem e Deus vai e sopra. Mas esse sopro lá no hebraico é boca a boca, cara a cara. Isso. Nossa. Então, quando Deus sopra em Adão, aquele sopro é uma parte de Deus pulou literalmente para dentro do homem. Aí, quando fala, se tornou alma vivente, quando Adão acorda, quando ele abre os olhos, quando a estrutura dele se cria, a primeira coisa que ele vê, que ele tem na frente dele, é a presença de Deus. Cara, o negócio é Nossa, muito Deus do céu. doido. Ai, Eu fico pensando, não, mas eu fico pensando quando Adão perdeu, meu Deus. Não, deve ter sido entendeu? terrível, né? Porque Isso o encontro, ele era todos os dias, né? Uhum. Assim, a Bíblia fala na viração do dia, ou seja, quando dava a noite, cara, a noite é a hora das trevas, é a hora que escurece. Aí a presença vinha. Cara, que negócio era muito doido. Uhum. Eu imagino o dia quando vieram as trevas e a presença não veio. Meu Nossa. Deus. Entende? Sim. Eu acho que é ali que estava o desespero de Adão. Sim. É igualzinho nós. Quando nós pecamos, a gente sabe o que é isso. Uhum. Todo mundo que está Uhum. assistindo, Sim. É, você sabe o que é um primeiro segundo depois do pecado. Sim. O vazio. Entende? Sim. É muito complicado. Então, a partir disso aí, quando o pastor falou isso, esse negócio deu um start na minha cabeça dos tabernáculos da É. graça, desse conceito de Tem uma outra adoração. palavra, só te interrompendo rapidamente, Sim. tem uma outra palavra em hebraico que Moisés falava assim que ele via Deus face a face, né? Sim. Essa palavra lá é panim, hálito, assim, Aham. muito Muito próximo, entende? próximo. Então, assim, nossa. Deus é um Deus de Sim. relacionamento, entendeu? Então, quando você consegue ver Deus na perspectiva do Deus relacional, Uhum. do Deus que quer relacionar conosco o tempo todo, e isso é adoração. Sim. E daí o temor é o princípio, cara, Uhum. entende? E a adoração, eu acredito que ela é o caminho. Eu até acredito que existam outras dimensões de Deus, Sim, sim. e elas estão em níveis angelicais. Para nós é aberto essa dimensão da adoração. Uhum. Sei lá, cara, não posso ficar falando muito, mas eu acredito que para nós, para o homem, a chave que Deus deu para proximidade, para Sim. identidade, para comunhão é adoração. É adoração. Uhum. E aí, quando o pastor falou isso sobre Deus ter criado Adão, e a hora que Adão abriu os olhos, a primeira coisa que ele viu foi Deus ali face a face. Isso me trouxe a memória sobre o propósito originário de Deus para todo homem, propósito de vida de Deus para o homem é ter relacionamento. E aí a Ana estava até pregando na igreja, no Fire, aquela palavra da Ana no Fire falou muito comigo. Ela falava sobre a nossa identidade. A verdadeira identidade do homem é quando nós apontamos para Jesus. Uhum. E tudo isso está relacionado, né? Os temas estão relacionados. Por quê? Deus criou o homem para se relacionar com ele, mas aí veio o pecado. Ele perdeu. E aí, o que são os tabernáculos? É uma tentativa de Deus de reaproximar o homem dele. Isso. É uma tentativa de Deus de mostrar para o homem como é que ele faz para você chegar até a presença de Deus. E eu me lembro que nós, Portais Eternos, nós começamos a estudar sobre isso juntos quando foi até o pastor que assistiu um trecho do podcast da Zoe Lili. E aí ele me mandou, ele falou assim, Miriam, essa mulher está falando uma coisa muito profunda, isso aí é o caminho. E ela falava exatamente isso, a pergunta foi, como é que nós vamos ensinar a igreja a adorar o Senhor? E ela falou, muitas igrejas se perdem no quesito adoração porque elas não conhecem o tabernáculo. O caminho está lá. Depois que o homem pecou, o que Deus fez com Moisés? Aí vem a sua pergunta. Uhum. Ele separou o povo de Israel, tirou o povo de Israel Sim. do Egito, e quando ele tirou o povo de Israel do Egito, Moisés, ao conversar com o faraó, ele falou, deixa o meu povo sair para me adorar. Aí o que acontece é o seguinte, Faraó começa a aumentar a carga de trabalho. Fala assim, ó, vocês vão trabalhar demais para vocês não pensar em Sim. adoração. A estratégia mesmo. É o que acontece hoje. É o que Isso aí acontece tá. hoje. A É o que tá Aliás, estratégia acontecendo. mesmo. hoje acontece muita coisa que aconteceu na época de Faraó. Uma delas é isso, a carga de trabalho. Está todo mundo Correria, né? muito Muito ocupado. A outra coisa que a gente vê acontecendo hoje, que é coisa de Egito, coisa de Faraó, tirar os meninos, tirar os homens, matar os homens Sim. da congregação. Sim. Certo. Porque aí as hebreias eram obrigadas a casar com os egípcios. Uhum. Então, nas igrejas no mundo inteiro tem mais
mulheres né? do que homens. Sim. Isso é uma estratégia de Faraó. O que nós Uhum. estamos fazendo? Orando para Deus mandar os homens de volta, Sim. entendeu? E não levar os nossos. Uhum. Eu creio muito nisso. Amém. Amém. Outra coisa que nos ensina essa saída do povo de Israel no Egito é que a adoração ela está muito além da pessoa. A adoração envolve inclusive os bens. Porque Verdade. a última tentativa de Faraó, a última negociação de Faraó com Moisés foi: pode ir todo mundo, mas deixa o gado aqui. Deixa os bens de vocês aqui. E Deus não deixou Moisés aceitar. É. Ele falou: só vai quando for tudo. Por quê? Porque a nossa Faz finança, parte. ela também precisa ser um instrumento de adoração a Deus. E Uhum. outra em que Ah, pega é quando você Provérbios. fala do dinheiro, né? Mas isso também está ligado à adoração. Sim. E aí, voltando ao tabernáculo, só para não perder, então Deus chama Moisés, leva ele para o Monte Sinai, com fogo, esplendor. E aí é interessante, um dia desse eu estava estudando sobre o trono de Deus, sobre aquelas pedras lá, esmeralda, sárdio, sardônio. E uma delas, ela tem, a sardônia, ela tem a aparência de fogo, afogueada. E aí, quando você vai estudar aquilo, na verdade, você vê que o trono de Deus todo, ele está envolto em fogo. Nossa. E aí, não é à toa que quando você pega Moisés, o Monte Sinai estava repleto de fogo. Quando Deus quer se relacionar com o homem, ele traz fogo. E aqui, o Congresso Restaurando a Adoração, o final dele, o congresso vai ser 21 e 22. No dia 22, nós vamos estar comemorando a festa de Pentecostes, Sim. que é que é a festa do Espírito Santo, que é Línguas repartidas marcada Ah. com fogo. Atos 2. Então, não é à toa. Aham. Então, Deus dá para Moisés o caminho do tabernáculo. Né? Certo. Ele dá o tabernáculo de Moisés. O que é o tabernáculo de Moisés? Tem vários elementos. Ele é dividido em 3 grandes repartições: átrio, santo lugar, santo dos santos. Em cada uma dessas repartições, nós temos elementos Certo. que, na verdade, são princípios. Uhum. Hoje nós não precisamos mais fazer, por exemplo, o sacrifício de animais. Uhum. Mas o princípio do sacrifício, ele continua existindo. Sim. Certo. Hoje nós não precisamos mais ter uma mesa com os pães da preposição, mas o princípio da comunhão e da unidade com os irmãos, ele continua existindo. Se você quiser passar para a presença de Deus, se você quiser permanecer na presença de Deus, você precisa ter unidade com seus irmãos. Hoje nós não temos mais a obrigação, ao contrário de que até algumas religiões pregam, de ter uma menorá acesa 24 horas. Mas a chama do Espírito Santo, ela precisa continuar acesa dentro de nós. Então, cada um dos elementos do tabernáculo, eu não vou falar sobre todos, porque nós vamos falar muito disso tem que falar. no congresso. Guarda Cada a expectativa, um pessoal. dos elementos, eles trazem para nós princípios. E aí, depois vem Davi. E o tabernáculo de Davi ele já tem uma conformação totalmente diferente. Eu já não tenho mais sacrifícios com animais. Eu já não tenho mais vários elementos. Eu tenho um único elemento, que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança envolta em um véu. E ali, o sacrifício de animais ele foi substituído por sacrifícios de louvor. Uau. Eles se revezavam em escalas de 24/7 para ficarem adorando ao Senhor. E ali a música aparece pela primeira vez na Bíblia com tanta veemência. Não é a primeira vez que ela aparece na Sim, Bíblia, sim. mas de forma organizada ela aparece. Mas pensa, ali a gente tinha nada mais nada menos do que 4.000 músicos Meu Deus. É muita coisa. ordenados. É bastante. Não tinha nem como pregar, né, É pastor? muita coisa. 4.000 músicos, tá vendo? Por isso que eu Quando- falo. Obrigada. É por isso que eu falo que o culto ele deveria ser só louvor e adoração. Já tá tudo certo. Tô brincando, tô brincando. Heresia, eu me mata. Tô Quando brincando. chegou, quando Tem hora que eu já você penso tocou o no assunto. seguinte, eu acho que se todos nós assumíssemos a nossa posição de adoradores, que nós fôssemos para o culto, não precisaríamos ter o louvor em si. Ah, sim, Ah, ia ser tá. diferente. Aí teria só palavra. Se fosse. Já louvou de todo, Pensa né? nesses princípios aí sendo aplicados na vida da pessoa Mas o diuturnamente. interessante é porque quando o presente de Deus vem mesmo, Aí tem para tudo. palavra, né? Acaba os Aí argumentos. fala tudo. O louvor continua. Sim, o senhor gosta muito daquela passagem, pastor? E eu acho que faz até uma conexão com a questão graça, que é quando a Arca da Aliança cai do carro. Assustador aquela história, né? Que o pessoal tava tentando dar um jeitinho, ajudar a Uhum.
a Deus de alguma maneira, mas E assim, até copiar, né, os filisteus, Desculpa, né? Esse é filisteus. o perigo nosso hoje, copiar o mundo, trazer o mundo e tentar implantá-lo de Uhum, alguma forma dentro da igreja. Não tem como. não tem Deus é como. santo, Deus não vai negociar. Eles podem estar fazendo coisas muito boas aí fora aí, mas o que nós vamos fazer vem do céu e amém. tem que retornar para o céu. Sim. Não, Sim. não, não dá para copiar o mundo e colocar no Uhum, altar. Não dá. Não Isso dá. dá problema. Dá Uhum. uhum. muito Muito problema problema. e a gente não precisa, nós não precisamos, até porque Deus é muito criativo para isso, muito né? criativa, Uhum, né? E, sim, e nós temos um material muito bom hoje, nós temos, né? uhum. Nós temos níveis hoje assim de acessos que nos permite ter cultos assim de adoração Uhum. espontânea, Uhum, livre, sim. sem forçar nada. Nós Uhum. estamos muito bem nisso, graças a Deus. Continuando aí, só Só pra... voltando Aham. aos tabernáculos aqui. Então, o tabernáculo de Davi, na verdade, ele é um tabernáculo profético. Uhum. Aquela arca ali, estudiosos falam que ela é uma representação de Jesus, porque Uau. ela é feita de madeira, e a madeira ela representa o homem, a humanidade, Isso. falência, mas ela é revestida de ouro, Uhum. que significa santidade, né? Ela vem É. realeza. Então, é a pessoa de Jesus, homem, na verdade, sendo revestido com a glória de Deus, sendo Não, até o local Deus homem. que o tabernáculo ele foi edificado em Siló. A palavra Uhum, Siló quer dizer Cristos. sim, Então, Ó, assim, toda a é conexão. profético ele isso, né? aponta E quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, A a a verdade. verdade verdade e e a a vida, vida. ele estava falando do tabernáculo, Sim. né? Quando você pega o tabernáculo, faz aquelas divisões ali, é Uhum, o caminho, porque o judeu, quando ele ia para o tabernáculo, ele ia preparado para todo aquele processo de levar o sacrifício e tudo. Então, quando ele chegava, tinha um portão, e Sim. aí era o caminho. Logo em seguida, tinha a pia ali, o altar de sacrifício, né? A verdade. Lá dentro, no Santo dos Santos, Hum. a vida, vida. onde que Deus se manifestava. Sim. E a Miriam estava falando um pouco aí, se me permite, sobre a fumaça, né? Uhum, Porque às vezes as pessoas não entendem que fumaça e nuvem é a mesma coisa. uhum, Então, quando Deus manifestava na nuvem, na Uhum. verdade era fumaça. É igual quando você anda, quando Sim. você voa, né, que você está no ar, as pessoas aqui embaixo a gente vê nuvem, mas lá em cima não passa de fumaça, é uma fumaça. E eu já tive uma experiência sobrenatural com esse negócio. Sim. Uma vez nós estávamos num monte aqui, aqui em Contagem, Hum. e a nuvem desceu e ficou conosco a nuvem. E assim, parecia que alguém tinha cortado a nuvem na régua. Mas assim, Nossa. assim, dava para entrar na nuvem, mas você dava um passo, você desaparecia. E uhum. a gente voltava. Cara, aquele negócio era Que muito legal. doido. E eu lembro nesse dia, né, que eu falei, Deus, eu tô vendo, só eu que tô vendo esse negócio aqui. Aí depois eu fui contar pro pessoal que tava com a gente, eu quero contar um sobrenatural que eu vi aqui agora. Aí todo mundo, na nuvem. Ah, não, é. Aí todo mundo tinha visto a nuvem. Aham, Mas foi muito muito top. legal. No Novo Então, Testamento, a nuvem, inclusive, aparece. inclusive, na Bethel, tem um vídeo de uma manifestação sobrenatural na Bethel, e o Bill Johnson fala o seguinte, que quanto mais a igreja adorava, mais a fumaça aumentava. Depois pode até colocar o link Sim. Falou, com desse certeza. vídeo. Mais a fumaça aumentava na igreja. A igreja foi Uhum, adorando, então começou a cair pó de ouro no culto e uhum. uma fumaça densa. Nós estamos preparando para isso. Amém. Sim. Nós estamos Verrear. preparando essa Essa é a fumaça. adoração que Essa move o céu. e outra, essa fumaça também, ela estava no Santo dos Santos. Sim. Tinha um Necessário. incensário do sumo sacerdote que ele ficava. É aquilo que os padres usam na missa. Tem Uhum, algumas missas que os sim. padres fazem, fica soltando Sim, fumaça, aquele sim. negócio. Uhum, Então, o sumo sacerdote enfiava a mão naquela cortina, ela era grossa, ele enfiava a mão e ele ficava ali balançando o incensário. E aquele incensário, ele era feito de ervas perfumadas. Era uhum. um incenso de perfume. Então imagina aquele ambiente. É muito Era uma profético, não fumaça. tem jeito, É né? muito Então, profético. enquanto não tivesse, por isso tem aquela música no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Esconde. E quando não tivesse muito denso aquele lugar, o sacerdote não entraria. Ele Uhum, não entrava. E imagina o perfume que tinha naquele lugar, o O temor que tinha temor. naquele Ele lugar, poderia até morrer a qualquer porque momento. isso, morrer, qual que era o perigo? Morrer. Entrar de qualquer maneira, morrer. né? E morrer. Até a Uhum, cueca do cara era diferente, se o É, cara uhum. eles, entrar ali, eles entendeu? metiam um cuidado antes, né? Tinha que Sim, sair de casa e falar, amor, pode ser que eu não volte mais hoje. mas É muito quando temor, ele gente. saía, quando ele saía, aí ele fazia a oblação, né? Aham. Do sangue no propiciatório. Uhum. Aí, quando ele saía com as mãos sujas de sangue ainda, ele passava pelo santo lugar, no meio do sacerdote, ia no meio do povo.
E aí, a Levítico fala que ele levantava as mãos ainda sujo, sempre falou assim, ó, o vosso pecado Perdoado. foi Ficou perdoado. perdoado. Esse a gente Aleluia. conhece. Agora vamos comer, vamos Aham, festejar, né? aham. Então, assim, a adoração, ela consegue trazer para nós um ambiente de tanta tranquilidade, eu entendo assim, como retorno do lugar de onde nós viemos, tá Sim. entendendo? Voltar para Sim. lá. Isso, a gente Esse é o Retorno retorna. caminho ao que tá falando. relacionamento. Ao Ao relacionamento. relacionamento. Porque o espírito do homem, ele clama por adoração Sim. 24 horas. Uhum. 24 horas. Por isso as pessoas falam assim, depois do culto me senti tão bem, eu me sinto tão leve. Leve. Mas, cara, não pode ser depois do culto. Não pode, Tem tem que que ser ser o a O tempo vida, tempo né? todo. todo. É, É o estilo de a vida. proposta do céu, né? Aham. Jesus falou assim: o meu jugo é suave e o Uhum. meu fardo é leve. Né? Agora, Jesus tinha uma vida de adoração aqui na terra, que é um negócio incrível. Sim. Você pega Jesus o Por tempo que a gente não todo. vê ele cantando tanto, pastor? Não, mas ele saiu para cantar um hino. A Eu Bíblia vi fala que lá. ele saiu para Aham. cantar um hino. Claro que ele cantava. E muito bem. Mas cantar, adoração não é só cantar, né? A gente. Vou Ele esquecer falava, essa Pai, parte. eu sei que sempre o Senhor me ouve. Ele falava assim. Aham. Aham. Sim. Mas esses ambientes, eles são construídos. Sim. Essa é a verdade, Sim. né? É o caminho, E né? a É o caminho. proposta de Restaurando a Adoração é realmente, cara, colocar para as pessoas que você pode estar dirigindo no trânsito de Contagem. Sim. E o trânsito de Contagem, quem é de Contagem sabe, né? É um Nossa. trânsito de misericórdia, né? E continuar adorando a Deus, porque quando você não fica dando fechada nos outros, quando você não fica brigando, cara, você está Tá doido. proporcionando, entendeu? Qualidade de vida para todo mundo. A Uhum. adoração faz isso, Sim. porque a adoração tem cura, Sim. tem libertação, tem transformação, tem renovo, Yes. Sim. tá entendendo? Tudo. Tô entendendo. Tô entendendo. E aí você tava falando, você chegou no finalzinho do tabernáculo ali, De Davi. E Davi. é engraçado porque lá em Amós fala que nos últimos dias será restaurado o tabernáculo de Davi. Por que não o De Moisés. tabernáculo de Moisés? Porque o tabernáculo de Davi, ele, na verdade, ele remonta para o céu. A Certo. adoração celestial, ela é uma adoração 24/7. Tanto que Apocalipse 4, Isaías 6 fala isso. Os anjos ficam o tempo todo falando santo, santo, santo é o Senhor Deus. Então, esse é o propósito original de Deus para o homem, Uau. hoje. E os Nossa. tabernáculos, do tabernáculo até a graça, em qualquer ponto que você parar, você vai ver uma intenção de Deus de reaproximar o homem dele. De Sim. tirar o homem do domínio do pecado e mostrar para ele, olha, através do tabernáculo de Moisés, você tem esses passos aqui para você seguir. São Uhum. princípios, leve por toda a sua vida. Mas eu vou mandar o meu filho, que é o tabernáculo de Davi, anunciando a Uau. pessoa de Jesus. Tanto que você pega os salmos, que a sua maioria foram escritos durante os turnos do tabernáculo de Sim. Davi, muitos deles são proféticos. Davi falou coisa nos Salmos que não existia na época dele e que vieram se cumprir em Jesus. Jesus. Então, ele era profético. O que ele estava anunciando? Olha, virá um que é madeira, que é homem, mas que estará revestido da glória de Deus, que será Uau. suficiente para levá-los à presença do Pai. Então, Uhum. pelo sangue de Jesus, e aí que vem a graça. Uau. E Aí nós João fechamos a vai graça. dizer assim, né? Ele habitou entre nós cheio de graça e de E de verdade. E verdade, essa palavra habitar ali é tabernaculou. 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 Na arca a tampa da arca era o propiciatório. Sim. Essa palavra, quando você traz ela para a tradução, é misericórdia. Uhum. Porque ali julgava-se o sangue. Sim. E aí João vai pegar e traduzir isso. É o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha a relação. O sumo sacerdote chegava ali e espargia o sangue, né? Uhum. E aí Deus aceitava tudo aquilo. Cara, quando tinha esse momento, era uma vez por ano. A Bíblia fala assim que a glória de Deus vinha e manifestava em cima do tabernáculo. As pessoas, antes do sumo sacerdote sair, já sabiam que Deus já estava aceitando tudo aquilo, né? Nossa. E isso ficou muito quando Salomão vai inaugurar o templo. Sim. A manifestação de glória foi tão intensa. E a Sim. gente sabe o que é isso. Uhum. A gente sabe o que é o ambiente carregado da presença. Teve uma vez, vou contar isso rapidinho, Pode contar, pastor. Com vontade. que eu queria pregar naquele culto. Eu queria muito pregar, porque eu tinha me preparado. Eu tinha jejuado, consagrado, preparado várias horas, e eu queria pregar, eu queria dar minha parcela, né? E Deus assim, não. E Deus visitando a igreja, Deus visitando a igreja.
E amém, amados, amém, amém. E aí, daí a unção vinha de volta. Era mesmo. Aí na terceira vez que eu falei assim, vamos abrir nossas Bíblias. Aí o Espírito Santo me visitou e falou assim: você vai deixar eu cuidar da minha igreja ou não? Não. Sabe que você Podia faz um ter... beicinho pro céu? Fechei minha Bíblia, tá bom, é do senhor não. Fica à vontade com ela. Naquele momento o senhor fala, né? Alguém Ah, termina o culto, eu não tem mais coragem. e foram Várias várias vezes, vezes, né? várias vezes. Se alguém vem aqui e termina esse culto, que eu não tenho coragem de nem chegar perto desse microfone. Cara, o ambiente de temor é um ambiente É, glorioso. É um ambiente assim. Cara, a adoração ensina você a respeitar o Espírito Santo. Sim. aham, Essa que é a verdade. uhum. Ela Quando te o senhor... ensina. Só termina. Quando Jesus fala para a samaritana assim, olha, o Pai procura os Verdadeiro. verdadeiros. O, o problema nosso são os falsos adoradores, Hum. entendeu? As pessoas hoje elas têm coragem de sair de um culto para atender o celular, Uhum. entende? Ah, mas é muito importante que eu tenho que fazer, mas que Deus é esse então que não cuida de algo, entende? Ou seja, as É pessoas alto, não né? têm noção. Eu vi uma irmã da Coreia do Sul falando como que nós brasileiros nos comportamos nos cultos, a nossa indisciplina. E assim, você só entende o que essa mulher está falando quando você atinge uns níveis com Deus que você fala assim, eu tenho que respeitar esse ambiente. Sim. Eu tenho que respeitar esse ambiente. Eu não posso brincar nesse ambiente. Aí você vai entender por que que algumas pessoas morreram. Porque teve gente, cara, que brincou nesses ambientes e morreram. E isso é coisa séria. É, Esse menino mesmo usar, entende? Uhum. Né? Poxa, usar sabia como Uhum. deveria conduzir a arca. Ele sabia Uhum. tudo isso. Isso é Uhum. sério. A gente Uhum. porque hoje as pessoas, muitas vezes, elas não morrem fisicamente, mas elas morrem espiritualmente. Quantos ministros de adoração que um dia no passado adoraram, eram pessoas que traziam a presença e hoje não trazem mais. Uhum. Por quê? Cara, se tem uma coisa que a presença exige de nós, é temor, respeito. Sim. Muito, muito. quando o senhor cita, a Miriam falou um pouquinho de Davi, o senhor gosta também muito daquela passagem, né, do Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É, E aí a gente já entra no contexto de graça, né? Porque você está habitando ali, o senhor vai dizer que o esconderijo do Altíssimo é o sangue de Jesus. o esconderijo do Altíssimo é o sangue de Jesus. Quando nós falamos no culto, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, você está evocando, ou você está clamando isso sobre a sua vida. Naquele momento, o sangue vem sobre você. Por que que o diabo não consegue, ele nem é louco de chegar perto da pessoa que está coberta pelo sangue? Porque o diabo não sabe quem está debaixo disso ali, se é Jesus ou se é você. Uhum. Por quê? Foi isso que aconteceu na cruz. Quando Jesus estava na cruz, ou seja, a crucificação, ela foi uma das fases do sofrimento. Porque a gente sempre vai lá para a cruz, não, morreu na cruz. Não, Jesus começou a ser martirizado na quinta-feira à noite, na casa do sumo sacerdote, ele apanhou a noite toda, ele sai pela via cruz, carregando a cruz, ele tá tão debilitado, chegou um ponto que ele não conseguia mais pegar o sirineu, e ele tá todo ensanguentado. E Aham, a coroa de espinho, porque o cinema trouxe para nós uma coroa fininha, sim. mas não é. Quando você vai a Israel, e eu quero que um dia você conheça Ah, Israel, eu vou. você Amém. conheceu os espinhos do deserto. Cara, é um negócio muito doido. Os Uhum. espinhos, assim, penetrantes. Uhum. Aquela coroa, na verdade, era um capacete que Roma colocava. Em direito, a gente estuda o Instituto da Pena de Morte no Uhum. passado, o Instituto da Tortura. A gente Uhum. estuda isso. E aí, a forma de torturar a pessoa não era uma coroa, como eles colocam, era um capacete de espinhos. Nossa. Então, e essa parte do couro cabeludo ela é muito irrigada. Uhum. Então, Jesus ele- ele tinha sangue no corpo dele todo. E eu como policial, posso falar para você que eu já atendi ocorrências de pessoas assim totalmente ensanguentadas, sem Uhum. assim, tinha que colocar luvas para socorrer a pessoa, porque o corpo humano Imagina o cheiro também, né, que isso exalava. assim, né, quando você pensa na classificação do ponto científico, isso foi um horror, Oh. horror, 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 entende? Uhum. Então você fala, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, e eu te falo também, eu lembro um dia que a gente estava na libertação, a gente estava lá na libertação e eu cantarolei, porque eu não canto. Eu cantarolei um hino
o sangue de Jesus, e tinha um demônio manifestado na pessoa, o demônio falou assim, cala a boca, não fala esse nome aqui, não fala esse negócio de sangue aqui. Aí a gente começou, o sangue de Jesus tem poder. Vai, não fala, agora nós vamos É, cantar mesmo. Mas quando você clama pelo sangue, você fica debaixo do esconderijo do Altíssimo e nada te alcança lá, cara. uau, Nada, 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 nada. Você está guardado pelo Senhor. E sim, lá é o lugar de descanso. uau. E aqui, gente, eu queria perguntar a vocês uma coisa que tem batendo muito ultimamente, está batendo demais, que é a questão se a igreja aprendeu ou desaprendeu a adorar. Porque tá um tempo assim que as pessoas estão viajando, tá cada vez mais acelerado, tudo. A gente até entrou no ponto aqui mais ou menos. O pessoal tá em busca de dopamina o tempo todo. Então a sensação e a experiência espiritual, muitas das vezes o cara ele consegue juntar isso como se fosse uma experiência natural, Uhum, uma busca de dopamina. O cara entra na presença de Deus, recebe talvez um arrepio ali, tô satisfeito. uhum. Mas não é isso, né? Não. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Será que a igreja está desaprendendo ou ela nunca aprendeu? Eu estou falando aqui da igreja brasileira porque, igual o senhor citou Bill Johnson aí, a gente viu que a igreja americana viveu, né? Tem vivido ainda algumas coisas. Inclusive, também a Miriam pode falar um pouco sobre isso. Tem muitas músicas que a gente canta hoje, e lá no RA vai ter algumas músicas autorais nossas, Uhum. é que a gente copia. E copia Sim, muito o as modelo versões. americano, a versão, né? Por quê? Será por quê? Será que a gente ainda não aprendeu a adorar na essência, no quesito que o Brasil é o país do avivamento? O pastor tem pregado muito isso lá no curso de terça-feira, tem mostrado o que que é o avivamento, o que que a gente vai viver avivamento, Uhum. avivamento precisa de adoração, mas o que que de fato aconteceu? Será que a gente não aprendeu? O que que a gente precisa fazer? E o restaurante de adoração é para isso, vamos restaurar. Mas Verdade. será que a gente aprendeu ainda ou não? Quer ir primeiro? Não, pode ir, fica à vontade. Ok. Então, ou seja, eu estou dentro da igreja tem mais de 40 anos. Eu me converti em 1984. Isso eu diria que era um tempo bom, pastor, para a igreja brasileira. Cara, era um tempo bom, mas nós não sabíamos adorar porque a gente sabia cantar corinhos. E a gente achava que corinhos Tipo harpa, o senhor fala, tinha não, também. os corinhos, quando aqui cheguei, alguém me tocou. Cara, Uhum. aquilo era o máximo, O som entendeu? de Deus chegou E assim, aqui. o É, som de Deus chegou aqui, né? E Botafogo no diabo. A gente acreditava que isso era adoração. Uhum. Na década de 80, surgiu aqui no Brasil eh, as comunidades evangélicas. E as comunidades evangélicas, elas saíram de um formato, porque tinha um formato de igrejas evangélicas no Brasil. Só que as comunidades trouxeram a liberdade de adoração. E eu lembro uhum, que em Goiânia teve os maiores movimentos de comunidades foi em Goiânia. sim. E esse pessoal de Goiânia, eles realmente pularam para dentro. Eles fizeram assim um trabalho excelente. E eu lembro que na década de 90, eu estava nos Estados Unidos e eu congregava numa igreja que tinha uma ministra de louvor chamada Maísa. Ela era cunhada do Bené, do Koinonia. Uhum. Essa menina, E como cara. é que era lá a adoração nos Estados Unidos, pastor? Era Então, não, eu era da intenso igreja assim mesmo? brasileira dentro da. Não, eu era da igreja brasileira que durante reuniu uma igreja americana batista tradicional. Já tinha uns hinos preparados lá, assim. Você chega, já tem uns hinos lá que vai cantar, Uhum. a Bíblia já está até lá no banco, aqueles bancos de madeira, e 40 minutos de culto acabou, Nossa, né? É, tá longe da portais, né? é. 40 Eu não minutos. posso falar, né? Não sei. Eu Eu não eu sei. estava pregando 30 minutos ontem, o pessoal estava reclamando. Sei. E aí, na década de 80, quando surgiram as comunidades evangélicas, e aí começamos a sair dessa bolha. Uhum. Porque o que que tinha, na verdade, nesse período todo? Os cantores que conseguiam gravar os LPs, Uhum. e eles falavam, vamos adorar, mas. E alguns hinos eram até antropocêntricos, Sim. voltado para eles Bom. e tal, né? E ainda tem muitos ainda. Bastante. E eu conheci essa menina, a Maísa. A Maísa, ela me ensinou muita coisa, cara. A Miriam me lembra muito a Maísa, assim, no compromisso. Sim. Porque o que que a Maísa. A Maísa era tecladista. E ela descobriu que eu era de oração, porque ela me via orando. E um dia ela me chamou e falou assim: meu irmão, deixa eu te contar, deixa eu te falar um negócio. A gente pode fazer esse culto ser totalmente diferente. Só que essa mulher fazia um negócio que eu não entendia. O marido dela é John, não sei se ele vai ver, mas se vê, eu tô com muita saudade dele. O John é americano, ele era engenheiro de som.
Uhum. Ele montava o som. Mas a primeira coisa que ele montava era o teclado dela. Ele montava o teclado dessa menina e antes dele ligar o som, ela ia pro teclado e ficava tocando. Aham. Eu assim, que essa mulher fica tocando, não sai som lá. E ela ficava lá. Cara, ela estava tendo um momento dela de É, adoração prepara. antes de. Ela me ensinou a preparar o ambiente. Uhum. Aí ela chegou e falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a tocar. E assim que eu começar a tocar, daqui a pouco você começa a orar. E tal. Cara, o negócio era muito louco, porque estava todo mundo conversando, a igreja toda dispersa. Quando ela dava assim, umas 4, 5 nós, cara, eu sinto a presença de Deus até hoje, Uhum. quando eu lembro. As pessoas iam procurando os lugares. Uhum. Cara, e aí, quando o culto começava, a gente não começava, a gente continuava, entende? Cara, e eu aprendi muito com ela, que essa menina ela tinha um compromisso assim com o céu, e ela trazia o céu. Ela trazia. Então era muito bom ministrar com ela. E aí, fui para os congressos com eles, e aí eu lembro que lá eu conheci essa Alda Célia. Uau. Nossa, cara, que mulher, essa Show mulher é demais. uma potência na adoração. Uhum. Essa turma, eu gosto de falar do Koinonia, que foi um pessoal assim, que eu tive o privilégio. Koinonia antes dos anos 2000, né? Antes, Sim, eles sim. são da década de 80, 90. Sim. E aí eles ensinaram as comunidades a sair da bolha. E Uhum. aí, hoje a gente pode dizer assim, ó, tem muita adoração já no Brasil, tem muita coisa boa. Depois vieram as comunidades de Nilópolis, Uhum. que marcou, Sim. várias outras comunidades. Depois veio o Diante do Trono, e aí o Diante do Trono marcou muita coisa para Muito. nós, muita coisa. E agora nós estamos aí, né? Agora é a nossa vez, entendeu? Sim, Amém. isso que eu fico Agora assim. é a nossa vez, gente. É, Escuta o que eu estou te falando. É a nossa vez, não tem amém. como não Amém, ser. amém, amém. Não, cara, é só olhar para a potência que tem dentro da. Ou seja, Deus não ia dar uma igreja com mais de 80% de jovens sem um Sim. propósito, Tem um em propósito. todas as áreas. Eu falo, os milionários de Contagem estão dentro da Portais. Amém. A turma que vai gerenciar essa cidade está dentro, os políticos, os médicos, os advogados, os promotores, os ministros de adoração estão dentro Amém. da Portais Amém, Eterno. eu creio. Cara, alguém tem que provocar o céu. Amém. E eu Mas estou então, o disposto. senhor acha que esse modelo, ele se perdeu? Tipo assim, o senhor falou da Maísa. O senhor acha que Uhum. ainda existe, né, os Sim, remanescentes? E graças a sim. Deus. Não, Sim. não, eu não perdi, nós estamos construindo. Eu acredito que nós estamos Construir. construindo, nós estamos no Uau. processo de construção. Sim. Uhum. De chegar no ponto que Deus quer, não no ponto que o homem quer. Sim. E, cara, você pode ver, cada dia a coisa fica melhor. Você chega num culto hoje, numa igreja que tem princípios de adoração, cara, a liberdade do culto é uma coisa magnífica. Uhum. Eu, como pastor, eu tenho plena consciência que quando Deus manifesta no culto, não precisa pregar. Uhum. Entende? Eu tenho essa consciência e até porque eu já tomei as minhas lá atrás, né? Então, e já aconteceu isso várias vezes, Sim. né? Tudo preparado para pregar, o culto formal. A presença de Deus vem, a adoração Uhum. toma um outro nível, porque na adoração tem cura, tem libertação, tem transformação, tem restauração. A presença de Deus supre tudo. Então, para que Uhum. eu vou lá ocupar o espaço que Deus quer? Eu Uhum. aprendi muito bem a lição. Sim. E a ideia de restaurar a adoração é também pegar um pouco do que é original pra gente, né? Sim, com Porque. certeza. Dentro do que você falou antes sobre algumas coisas se perderam, sabe? Eu posso dizer que, apesar de ter nascido na década de 80, mas que eu me lembro bem é do movimento Diante do Trono aqui em Belo Horizonte, foi algo que marcou muito a minha vida, essa geração que eu sou dela. E eu me lembro que a Ana Paula Valadão, ela falava que quando ela voltou dos Estados Unidos, que ela foi para lá, né, fazer o seminário dela no Cefenai, quando ela voltou, para ela estabelecer até na própria Batista da Lagoinha o sistema de adoração com liberdade, Yeah. foi um desafio com ela, até mesmo dentro de casa, porque o pai dela era daqueles que falava, hoje são só 3 louvores, tá? Não tem mais. Então, para ela quebrar esse Nossa. sistema, foi um desafio muito grande. E ela quebrou não só dentro da Lagoinha, ela trouxe uma unção, ela conseguiu colocar Para dentro a do nação. Mineirão um recorde Yeah. de público que nem nos grandes campeonatos tiveram, né? A mulher, Sim. ela foi, e ela ainda é muito usada por Deus. Muito. E aí, dentro disso que você perguntou, hoje nós temos sim uma geração viciada em dopaminas. Uhum. Né? Você chega numa igreja, lá na Portais Eternos mesmo, várias pessoas nos procuram falando, gente, mas vocês não têm um telão de LED aqui ainda?
Gente, mas cadê o LED dessa igreja? Vocês são tão de Deus, cadê o LED da igreja? É, Como se a gente fosse medir o nível da unção por um telão de LED, sendo que nós já tivemos essa experiência uma vez, nós estamos num seminário com o pastor Benihim, uhum. lá em Porto Alegre. E eu me lembro bem que esse seminário marcou minha vida em vários pontos, e um deles foi que ele chegou num ambiente. Quando ele chegou, ele começou a cantar. Ele fecha os olhos, maior tranquilidade do mundo, sem grito, sem nada. Ele fala: Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Nossa, E a luz piscou. Na hora que a luz piscou, ele parou e falou assim: apague todas as luzes. A nossa. estrela aqui é o Espírito Santo. Gente, quando Deve ele dar. falou assim, veio uma unção naquele lugar que o ambiente fez assim, ó, vup, se transformou. Eu não sei se vocês viram agora, semana passada, a Ana Paula Valadão fez isso numa igreja. Vive. Ela Eu vi. estava cantando numa igreja com vários telões, várias luzes, um monte de câmera em cima dela, e ela falou: apagar. Ela começou a gritar. Eu me vi nela, sabe? Eu pensei, seria eu se tivesse ali gritar, desliga tudo! Porque eu não sou Lá nada no culto de espalhafatosa. jovens, a gente tem esse costume, assim, de ver que os meninos são bem ligados à luz, com o olho muito aberto. A gente fala assim, gente, já chega, apaga a luz. Aí o Apaga ministro do louvor tudo. manda apagar, porque senão não E tem esse jeito. é um ponto muito sensível, porque quando nós falamos isso, nós não estamos falando contra as luzes. É Sim, com verdade. certeza. Nós não estamos Necessário. falando contra os telões. Não é isso. Não estou falando que a Portais nunca vai ter. Em nome de Jesus teremos, em Amém. breve, eu creio. Em breve, né, pastor? O grande Sim, problema é quando isso eu serve creio. para mascarar a presença de Verdade. É, Deus. É o fogo estranho sim. que Deus não aceita dentro do tabernáculo. Uhum. Ali dentro tem que ser puro, tem que passar pelo processo de santificação, tem que passar pelo processo da purificação. Você tem, a Bíblia fala, apresentáveis diante de Deus com mãos limpas e coração puro. Uhum. Então, a nossa geração hoje, infelizmente, é uma geração viciada, sim, em Isso. luzes, em telões, mas eu creio que há um remanescente. E Sim. eu creio que o Congresso Restaurando a Adoração, ele veio para restaurar. Por isso que nós temos uma chamada para a igreja brasileira vir. Não que nós temos mais do que ninguém, não. Mas de uma coisa eu tenho total certeza: nós estamos debaixo de um direcionamento de Deus Bom. para restaurar a adoração genuína na igreja brasileira. Disso aí nós não temos dúvida. E isso vai tão além e está dentro disso que nós estamos falando, que o congresso ele não vai acontecer só nos momentos de culto. Verdade. Nós vamos ter alguns workshops, inclusive um deles vai ser ministrado pelo Gabriel, como adorar a Deus usando as suas redes sociais. Nós queremos mostrar, ensinar para a igreja como é que nesse mundo onde as pessoas passam grande parte do tempo, e o brasileiro no mundo é o que mais consome conectado. internet, como é que eu utilizo esse tempo em prol de Deus, das coisas de Deus, adorando ao Senhor. Sim. Nós também vamos ter um outro workshop, só dando um Não, spoiler pode aqui, para a falar, gente fica à fazer uma vontade. chamada para o pessoal, que nós vamos registrar. Um pouco disso que nós estamos contando aqui, nós estamos contando poucas histórias, teríamos aqui histórias para contar por muitos É dias. mesmo. Nós vamos registrar algumas dessas histórias em papel mesmo. Nós estamos produzindo artigos científicos. E a nossa intenção é publicar esses artigos, para deixar registrado tudo que o Senhor tem feito na Portais Eternos. Eu não sei se você que me ouve já ouviu falar, creio que sim, mas é algo que acontece com frequência, é nós ministrarmos adoração, nós estarmos em um culto e logo depois aparecerem pedras preciosas pela igreja. Ah, eu amo. Nós estarmos nos montes em consagração e aparecerem plumas de anjos pela igreja. É algo que a igreja brasileira não está acostumada. Não viveu ainda, né? Não Até viveu assusta, né? ainda, até assusta. Até Para E isso muitos. faz parte da Da adoração. adoração. É a adoração que move o céu nesses níveis. Eu me lembro um dia que o pastor viajou e ele pediu para eu dar uma aula na escola de oração. Já estou Oração. até confundindo. Ah, Na escola de oração, falando sobre adoração. E eu dei a aula e a gente falou sobre isso, falamos bastante sobre o tabernáculo de Moisés e tudo. E depois da aula, gente, veio tanta pedra preciosa, mas tanta, que eu estava sentada assim com o rapaz e ele veio me mostrar. Ele, olha aqui, Miriam, apareceram 3. Quando eu levantei, ele falou: essa é minha. A gente caiu uma pedra. Aí o pessoal ficou tudo assim: o que é isso? Eu falei assim: é isso que a adoração faz. Verdade. Só que a única adoração que faz isso é a verdadeira é adoração. verdadeiro. Porque tem a falsa, né, Porque pastor? tem a É a falsa. falsa. A falsa é essa aí, a dopamina, É a dopamina, é a emoção. é a viciada, é a que não é feita em unidade. É, Ela é unidade também momentânea, estamos. ela é momentânea, ela não provoca transformação, ela não provoca mudança. Ela, Muito cara, falsa mesmo. então assim, a nossa preocupação mesmo como igreja
levar as pessoas a viver o reino de Deus. Sim. Não é quando morrerem para o céu, mas é Uhum. agora. Agora. Porque o reino está aí, cara. Nós temos que estabelecer. E ele vai ser estabelecido através de nós. Então, nós, igreja, temos esse compromisso de trazer o céu para a terra, estabelecê-lo aqui, fazer com que a glória de Deus se Sim. manifeste em todos os lugares. Uhum. Ô, Cid, quando você pega a história do avivamento, você vê assim que os historiadores falam assim que me parece, não sei se foi na Escócia ou no país de Gales, o pessoal que cuidava dos cavalos, quando veio o avivamento, eles tiveram dificuldade de continuar lidando com os cavalos, porque antes os cavalos estavam Nossa. acostumados a apanhar, só fazia debaixo de couro, e agora eles tinham respeito pela criação, então eles não conseguiam mais bater nos cavalos, como eles Nossa. batiam. Olha Meu o temor de Deus, Deus. que nível que chega, né? Uhum. Então, assim, eu vejo as pessoas, às vezes, ignorando o que Deus quer fazer, o que Deus quer estabelecer. Né? Porque Sim. realmente, quando a gente ignora, cara, a coisa mais fácil tem é fazer uma igreja empresa, uma igreja formal. Uhum. Se Tem quisermos, muitas técnicas para tem isso, né? muitas Sim, técnicas para isso, muitos. entende? Mas a igreja do Senhor Jesus, ele vai exigir de nós temor, vai exigir de nós santidade, vai exigir de nós caminhada, Sacrifício. compromisso, sacrifício, testemunho. Cara, isso faz parte, entende? Então, eu vejo que nós estamos construindo. E daqui a um tempo, vocês vão ver aí a Portais Music nas plataformas digitais, as Uhum. pessoas cantando aquilo, não para a nossa glória, mas para o reino, porque nós estamos compromissados com o reino de Deus, estamos Sim. compromissados. Porque nós não queremos só adoração, nós queremos que o céu se estabeleça na adoração. Então, Uhum. na Portais, a gente vê isso muito, né? No momento da adoração, tem cura, tem libertação. É muito comum o culto estar acontecendo, a adoração está acontecendo lá no altar, os ministros estão ministrando, e lá no meio do povo a gente está andando, trabalhando, Sim. né? Ontem Cara, aconteceu isso. ontem Eu aconteceu lembro que eu isso. estava ministrando e as luzes estavam apagadas, como sempre ficam para a igreja, né? Tava só as luzes do altar acesa, então eu quase não vejo o que está acontecendo. E aí eu sempre procuro o pastor do meu lado esquerdo para ele subir. E Sim. eu olhei, ele não estava. Eu falei, deve estar de camisa escura, eu não estou vendo ele. Eu estou olhando Ou e então, né? ele com arrebatado. Com a luz apagada. Aí eu falei assim, cadê o pastor? Aí o rapaz que estava na direção musical falou no meu ouvido, assim, o pastor tá ministrando no meio da igreja, vai ter que continuar. Bora, foi a hora que eu puxei. Então, me ama. Sim, Aquilo sim. ali não tava no repertório, foi por causa disso, porque realmente é comum. Eu me lembro que há pouco tempo a gente estava num culto onde a presença de Deus veio assim, depois de um período de adoração, o pastor estava pregando, eu não esqueço disso, e manifestou um demônio lá atrás, né? E ele gritava: para de falar isso, me Ah, deixa eu quieto lembro. aqui. Me deixa quieto Um culto aqui. normal, né? Culto Parecia tudo normal. normal. Culto normal. É um culto normal, né? Tem que ser normal. Tem que Sim. ser É isso normal. aí, é isso aí. Como é que o pastor, você falou um pouco de repertório, rapidinho, o pessoal tem um Sim. pouco de curiosidade de saber como é que é montado e o que vocês fazem Te quando o falo. pastor, o Ah, pastor chega assim, chora. gente, eu acho que não era isso aqui que tava. O que vocês fazem ali? Vocês montam pensando no estrutura de culto, vocês alinham com ele antes ou depois? Não, nós alinhamos com o céu. Quando é alinhado com o céu, a gente não tem Verdade. problema. Mas, na verdade, o tabernáculo ele também traz para nós esse modelo de repertório. Sim. Quando você estuda o caminho do tabernáculo de Moisés, você não tem dificuldade para criar repertório. Mas existe uma Teria conexão um pedaço. Sim. Sim. celestial, Cid, que ela é incrível, ela existe. E isso, às vezes eu estou ministrando e eu tenho uma percepção da música Tocado. que vai ser tocada. Então, Aí tem vezes que sai, tem vezes que o e senhor tem que ir lá. aí tem vezes que eu pego e canto a pedra, pessoal, eu estou ouvindo isso aqui, ó, Sim, mas assim, quando os ministros de louvor estão conectados no culto, alinhados. isso é muito tranquilo, isso é muito tranquilo, é quase que espontâneo. Uhum. Então, eu estou com, sei lá, trocentas mensagens que eu não consegui terminá-las, Uhum. porque eu estava lá pregando, tudo de bem, tudo tranquilo, tudo de boa. Entrou o pessoal ministrando, aí acabou meu tempo, acabou tudo. Aí eu falo que eles ficam nessa cantação. Minha mãe fala essa palavra, eles ficam nessa cantação aí. E Uhum. a Portagem é uma igreja que adoram muito. Aham. Nós temos, assim, né, um pessoal que ama isso, né? E eu creio que isso também foi construção. Uhum. Então, as pessoas que chegam agora, que se convertem, eles já estão nesse ambiente. Então, Sim, os que vêm de outras igrejas, e às vezes a gente prega mais por formalidade, nós vamos sim. pregar, porque teve gente que veio só para ouvir a palavra, Aham. tá entendendo? Sim. Mas, Mas a questão do repertório, há base bíblica para isso. O Uhum. grande problema é você conscientizar as pessoas disso, sabe?
o grande problema é você ter esse alinhamento, porque não se engane, tudo isso que nós estamos falando aqui, o modelo está instituído há mais de 4.000 anos, né? Sim. Mas só que o diabo trabalha constantemente Pra- para desconstruir. Uhum. Constantemente. E na Portais Eternos isso não é diferente. Uhum. Eu me lembro uma vez que nós fomos fazer um congresso e o pessoal foi para o estúdio, ensaiou e se dedicou, e todo mundo ensaiando e tal. E foi aquele período de louvor com muitas luzes, muito. Chegou no final, o pastor virou para mim e falou assim: o que é isso? O que é isso? O que, pastor? Eu tava lá. Aí ele falou assim: Miriam, você não ensinou para esses meninos que tem que ser música congregacional? E eu falei, ensinei. Aí ele pegou o ministro e falou assim, que troca tudo. Aí ele falou, amanhã você está na responsabilidade de colocar música congregacional. Meu Deus, esses meninos aí, realmente teve gente que ficou chateado por isso, porque o pessoal se esforçou. Mas o que falta é essa restauração, sabe? Vamos olhar para a Bíblia? Verdade. Tá lá. Sim. O caminho já tá lá. O problema é que nós tentamos reinventar a roda. Uhum. E aí tá funcionando essa música na igreja tal. Essa música, quando coloca com a luz na cor tal, então eu tô cantando Espírito, Espírito, joga aquela luz vermelha por cima, dá aquela ideia do fogo, aí a pessoa já sente aquele arrepio, mas na verdade a única coisa que eu tô mexendo ali é com a emoção da pessoa. Uhum. É igual, por exemplo, a pessoa quer que a igreja chora. Tem mil e umas canções que acontece isso. Técnicas, né? Entendeu? Canta essa música aí. Gente, quem é da música sabe exatamente. Sabe? Tem as notas menores. Pega lá. Ré menor, sol, lá menor. Cara, você forma um ambiente assim, ó, paz. Entendeu? Porque elas são criadas para isso, para diminuir a aceleração do cérebro. Entendeu? Uhum. Só que isso não é adoração. Aí Isso está o são perigo técnicas. dos falsos. Aí que tá o perigo dos falsos. Eles aparecem aí, né? Porque o falso, ô Cid, na verdade, o falso ele parece muito, muito com o verdadeiro. Sim. Se você pegar um Rolex falsificado e um Rolex relógio verdadeiro, só o camarada que trabalha, o relogista, né? Relógio. O cara que mexe com o relógio, Uhum. só ele, depois que abre, que fala, não, esse é falso, esse é Sim. verdadeiro. Eu já tive essa experiência, Uhum. já em ocorrências. Então, Aham. a adoração, ela pode ser maquiada. E aí está o perigo, porque não vai ter mudança, não vai ter transformação, Eu vou te falar, não o vai ter povo, conversão, não vai ter o pecado é arrependimento, esse. não vai ter Porque, arrependimento. querendo ou não, a música ela é uma arte. Sim. E eu tenho muitas pessoas que têm a habilidade artística, mas não têm unção. Aí fica E aí, complicado. eu tava até vendo É. um podcast do pessoal do Ministério de Louvor, se eu não me engano, foi do Morada, que eles falaram assim: coisa mais difícil que tem é você encontrar unção e responsabilidade dentro da mesma pessoa. Verdade. E Porque as duas palavras estão os ligadas, que né? têm técnica, unção não, desculpa, técnica e responsabilidade. Os que têm muita técnica, por eu ter técnica, por eu saber muito, eu preciso buscar. Porque chegar lá eu toco aquelas músicas igual. Dá Gente, certo. eu, mas o pastor, nós caminhamos há mais de 20 anos juntos. Eu sei as músicas que o pastor gosta, que canta, na maioria dos momentos que ele está ministrando. Uhum. Entendeu? As músicas que funcionam. Então, assim, não precisa de muito esforço para isso. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é alinhamento com o céu. O céu. Outra coisa é quando ele tem esses insights assim, e um dia Você tem que estar desse. ligada para também ter o mesmo insight, né? Mas Mas acontece é o de ambiente forma muito. espiritual, é muito tranquilo. Aconteceu isso uma vez, foi muito engraçado. Uma pessoa começou a encher o saco por causa disso, Aham. sinceramente. Não, mas é porque você já caminha com o pastor há muitos anos, você sabe o que, é que ele gosta, não sei o quê. E começou aquela encheção de saco. Aí o pastor estava ministrando atrás de mim, eu de costa. Aí veio em mim um insight. Eu falei assim, música tal. Não me lembro que música que é. Falei com o tecladista assim, música. E essa pessoa que estava enchendo o saco estava na minha frente, olhando para mim. Música tal. Gente, não passou 5 segundos. O pastor falou, música tal. A pessoa ficou tão desesperada que ela falou assim, Não. como assim? Você estava de costa para ele, você não olhou para ele, como assim que foi isso? Você tá com fone? Ele tá com fone. Eu falei assim, calma, fica calma. Isso é só um insight do Não céu. pode ser. É alinhamento. Gente, quando todos Alinhamento. nós nos alinhamos em um lugar, o mesmo Deus que fala com o pastor fala comigo, fala com Verdade. você, O fala. mesmo espírito. O Espírito é o mesmo. Sim. O grande problema é que eu não Opera quero. tudo em todos. Isso, eu não quero passar pelo caminho É do tabernáculo. verdade.
Eu não quero ter uma vida de adoração, eu quero chegar ali e fazer um show, Aham, aí é perigoso. utilizando de técnicas, e aí não funciona. Não E funciona. aí é que vem a frustração, Sim. entendeu? Gente, tô quase caminhando pro fim. Sim. Isso aqui tá muito bom. Tá muito bom, como diria o pastor. Isso é bom demais, esse Bom lugar. demais. Ouvir vocês dois. Espero que esteja gerando bastante expectativa no seu coração. O que que vai ser o Restaurante Adoração? Para finalizar, eu queria, Miriam, que você desse uma palavra para os ministros, que principalmente de louvor, que estarão lá. E o senhor, Uhum. pastor, uma palavra para a igreja. E Por que que eles não devem perder esse congresso para sim. que a gente consiga unir tudo lá naquele ambiente? Pode começar, Miriam. Você, ministro de louvor, é convidado a estar conosco. Nós temos uma porção dada por Deus que veio do céu e nós queremos que essa porção se una à porção que Deus deu para vocês, para juntos nós produzirmos uma fumaça agradável a Deus e que possa movimentar o céu em nosso favor. Nós queremos muito, ministro de louvor, que você viva juntamente conosco, que você traga a sua porção, aquilo que Deus te deu, para unir-se àquilo que Deus está colocando no nosso coração e juntos nós possamos dar mais um passo rumo à restauração da adoração. E aí, aproveitando esse momento, nesse congresso, nós também teremos um último workshop que eu não falei dele ainda, que é o Portais Voice. O objetivo desse workshop é incentivar a produção musical. O pastor falou muito sobre Portais Eternos lançar as suas músicas, e nós já temos muitas pessoas que têm músicas, já temos algumas gravadas, inclusive, mas nesse congresso nós vamos impulsionar ainda mais. Então, venha conhecer as nossas canções, venha conhecer aquilo que Deus está nos dando nesse tempo, e eu tenho certeza que você será grandemente abençoado pelo Senhor. Pastor, uma palavra para a igreja? Ótimo. Qual que é o perigo? O maior perigo que nós verificamos no meio da igreja hoje? A falsa adoração, os falsos adoradores. Porque muita coisa hoje parece que é de Deus, soa que é de Deus, mas na verdade não traz a presença de Deus. Como que eu sei que a presença de Deus está no ambiente? Pelos sinais, os prodígios e as maravilhas, que a Bíblia diz que nos acompanham. Vão nos acompanhar. Então, se você é um cristão, se não te acompanha sinais, prodígios, maravilhas, as coisas que estão na Bíblia, tem alguma coisa errada. E muitas das vezes a coisa não está errada, não é com a igreja, não, é com você mesmo. Porque o seu estilo de vida não é um estilo de adorador. Então, nossa pretensão, e nós vamos conseguir em nome de Jesus, é colocar para a igreja a responsabilidade de você entender, você é um adorador 24 horas. Até quando você está dormindo, Deus quer que você esteja adorando. Porque a gente vê que muitas pessoas têm pesadelos, têm sonhos com demônios, com tumulto, porque a mente dele não é a mente de adorador. A mente dele está cheia de coisas do mundo. Então está na hora de nós começarmos a mudar. Né? A palavra metanoia fala de mudança. Então, venha para você ser transformado. Nós queremos, no nome de Jesus, ser encontrados por Deus como verdadeiros adoradores e nós seremos, em nome de Amém. Jesus. Amém. Para você que ficou até aqui, agradecemos muito, muito, muito ter ficado até aqui. E te falar uma coisa, você ficou até aqui, vai saber em primeira mão uma novidade. Em breve nós teremos um sorteio para as pessoas que se inscreverem no congresso até o próximo sábado. Se você se inscrever até o próximo sábado, você vai concorrer a uma camisa. Cid, mas eu já fiz a minha inscrição. Você também concorre à camisa juntamente com todo mundo, mas somente quem fizer a inscrição até o próximo sábado. Outra coisa, quero convidar vocês para seguir a gente, novidades do Congresso, @portaismusic, lá no Instagram, e @portais_eternos, para você também estar ligado em tudo que está acontecendo na Igreja Missionária Portais Eternos. Assim, agradeço vocês dois, muito obrigado, foi muito bom esse Privilégio. tempo. Obrigado. Muito bom. É um privilégio estar com vocês, aprender Aguardar o bastante. próximo, nós teremos um aí, nós vamos falar de sobrenatural, nós Em vamos breve, falar de aí, gente, ó, manifestações, Vamos. nós vamos, já vou sair daqui agendado. nós vamos falar de coisas que o céu tem nos proporcionado vivenciar aí. Sim, Amém. em breve, pessoal. Assim agradecemos vocês. Compartilhe com as igrejas, compartilhe com as pessoas. Temos certeza que Deus vai abençoar a vida delas através desse pouco tempo que nós ficamos aqui. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau e até mais. Ah,